E agora vamos falar do Cruzeiro, porque é o seguinte, falaram grosso na Toca da Raposa. Não adianta vir ciscar no terreiro da Toca da Raposa, não, porque aqui não. Né? Tem um ditado aí, aqui não, Violão. Aqui não tem esse negócio de ficar gorando jogador, não. É ou não é, Xará? Boa noite. Boa noite pra você, Romano. Um abraço, Xará. Um abraço pra quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Edu Panzi, eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 e você pode apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo de onde você estiver. Ô, Romano, vamos lá. Eu hoje vi as notícias e a gente estava acompanhando também as redes sociais. O que acontece? O Caio Jorge é um jogador hoje mais do que valorizado no futebol brasileiro. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Cruzeiro dentro do Brasileirão. Na temporada também é o que mais balançou as redes. Só fazendo o recorte do Brasileirão são 10 jogos, 8 gols, 2 assistências. E aí, informações surgindo que apareceram algumas propostas, né, do Bayern de Munique, alguma coisa nesse sentido. O que eu fui procurar de informação? Não teve absolutamente nada de proposta, né? Inclusive, numa apuração com o nosso Guilherme Pio, Bayern de Munique, nada desse sentido de proposta, né? Sondagem, gente, eu sempre falo aqui, parece que eu tô sendo repetitivo. Sondagem, todo mundo sonda todo mundo no futebol. Isso é normal. Sondagem acontece, agora proposta não chegou. E aí eu fui conversar com o Pedrinho, né? Com o Pedro Lourenço. E ele me falou assim: Pansieri, o Caio Jorge é muito importante pra gente. E o Caio Jorge não está à venda. Palavras do Pedro Lourenço. Caio Jorge não está à venda, nós não vamos vender o Caio Jorge, não é isso que eu quero pro momento. O Caio Jorge está aqui, está bem e precisamos dele. Palavras do Pedrinho em relação a toda essa questão envolvendo o Caio Jorge. Ou seja, o torcedor fica nessa ansiedade, né? Fica nessa expectativa. O Caio Jorge está de férias, está tranquilo, está com a família, está curtindo o momento dado aí pela diretoria do Cruzeiro, vai voltar no dia 27 e vai tocar sua vida. Vitória Cup, já saiu aí que a retomada do Campeonato Brasileiro é contra o Grêmio no dia 13 de julho, às 8h30 da noite, duelo no Mineirão, né? A 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a informação, Xará. Ô Edu, é natural que um jogador jovem que está se destacando no futebol brasileiro, e é bom a gente até esclarecer com relação ao futebol brasileiro, porque aqui a gente fica jogando muito futebol para baixo. Lá fora, o futebol brasileiro tem uma moral gigantesca e os clubes europeus gostam de vir aqui buscar jogadores, né? Principalmente jogador bom, né? E novo, né? É novo, bom, que vive o grande momento, é o caso do Caio Jorge, e é absolutamente compreensível o Cruzeiro dizer que não está à venda, que não é o plano do clube negociar nesse momento. Agora, não existe jogador inegociável, né? Principalmente no futebol brasileiro. Sempre depende do tamanho da proposta que chegar. E o Pansieri foi muito claro, não existe proposta. Existe sondagem. E o Caio Jorge não está na prateleira de venda do Cruzeiro. É claro que existem jogadores em determinados clubes que estão no mercado. Jogadores que não vão ser aproveitados, que não estão nos planos do técnico. Isso existe. O que não é o caso do Caio Jorge. E de vários outros jogadores hoje no Cruzeiro que são fundamentais dentro do que o Jardim pensa de jogo, e um Cruzeiro que está dividindo liderança de Campeonato Brasileiro, que está forte na Copa do Brasil e que busca ainda nessa temporada conquistar um título, um grande título. E esses dois são enormes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Agora, se ali na frente chegar uma proposta irrecusável, ninguém é doido no futebol brasileiro. A proposta irrecusável, o nome já diz, irrecusável, mas não é o caso do Caio Jorge. É sondagem. Sondagem não é proposta, não tem documento oficial, não tem papel timbrado, não tem nada. E quando o jogador tá bem e é jovem, as sondagens aparecem. Então é absolutamente tranquilo. Eu acho que não tem por que o torcedor do Cruzeiro se preocupar nesse momento. É vida que segue, é Caio Jorge com a camisa do Cruzeiro até o final da temporada, e é Caio Jorge titular, sendo muito importante até onde o Cruzeiro for nas competições, quem sabe chegando até no topo. E é bom acostumar que, se ele continuar nessa toada, lógico que vão aparecer mais sondagens, né? É óbvio que vão aparecer mais sondagens. Até porque o jogador estando bem num grande clube,
E se o Caio Jorge fizer no segundo semestre o que ele está fazendo ou o que ele fez no primeiro semestre, dali a pouco vai voltar a falar em seleção. Pode ser que ele tenha uma chance em uma das convocações, em um amistoso ou nessa reta final de eliminatória, até para teste, para observação do novo treinador, do Ancelotti. Pode ser que isso aconteça. Se não acontecer, o simples fato dele ser falado para uma seleção, estar numa pré-lista, já chama a atenção do mercado e é absolutamente normal. Sendo muito sincero, eu não acredito em negociação dos grandes jogadores do Cruzeiro para a atual janela. Mas depois, no final do ano, é outra conversa. Aí pode chegar a proposta, pode acontecer de tudo. Mas nesse momento, sendo muito sincero, eu acho que o foco do Cruzeiro está em conquista. E em conquista de título, e não em conquista financeira. É isso aí. O Cruzeiro, ele acredita que precisa de um elenco forte, de um elenco que consiga disputar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o que eu disse, né? E repito, para quem tá ligando o radinho agora, conversei com o Pedrinho, com o Pedro Lourenço, ele falou assim: Pansieri, jogador não tá à venda, precisamos muito dele, tá totalmente focado aqui. Então, mas é uma informação que a gente precisa trazer também, porque sondagem acontece, né? E é óbvio que o futebol europeu tá olhando o Caio Jorge, até porque, Romano, acho que é uma coisa muito legal da gente falar. Estamos vivendo a Copa do Mundo de Clubes. Estávamos vivendo jogos da seleção, né? Então são jogadores que chamam a atenção mesmo do mercado europeu, são jogadores que estavam ali na seleção e que estavam, vários deles estão na Europa. O Caio Jorge, ele foi vendido muito novo, né? Para o futebol europeu, foi vendido para a Juventus, jogou com o Cristiano Ronaldo, depois foi emprestado para uma equipe menor, voltou para a Juventus, aí o Cruzeiro foi adquirir o ano passado o Caio Jorge, ele retomou a forma dele e esse ano começou com um probleminha no tendão, não começou jogando com o Fernando Diniz e agora que retomou a forma dele, né, no Cruzeiro. Então essa é a história do Caio Jorge. Saiu muito jovem e agora está sendo protagonista do Cruzeiro dentro do Brasileirão. O Caio Jorge fez parte de uma política do Santos de vender jogador muito cedo, né? Foi ele, depois Marcos Leonardo, primeiro o Gabigol, né? Gabigol foi com 18 anos para a Europa, para a Inter. Isso. Depois foi o Caio Jorge, o Marcos Leonardo e o Ângelo. Todos eles saíram muito novos. Dependendo da proposta, não é a política do Santos, é a política do futebol brasileiro, né? Chegou uma proposta interessante, vende. O cara, ainda que não tenha entregado tecnicamente o que se espera de um jogador da base, a proposta ela é muito boa para o clube, vai resolver alguns problemas, vende, depois vê o que pode fazer. E o Caio Jorge foi uma dessas promessas, foi muito cedo lá para fora, teve problemas, não se adaptou, retornou, achou melhor. Isso é um plano de carreira. Ele retorna ao futebol brasileiro para jogar num grande clube que estava num momento de reconstrução e ele segue nesse grande clube que hoje está de novo na briga pelas grandes conquistas e é uma das peças principais, é um protagonista desse Cruzeiro e não tem dúvida, vai ficar pelo menos até o final do ano. Eu acho que o Cruzeiro não pensa em negociar seus principais jogadores.